paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos começar hoje o ensino do trimestre, né? Onde nós vamos falar sobre um estudo bem sistemático, né? Sobre a Bíblia. Eu entendo que muita coisa desse ensino já foi falado em alguns aspectos, né? Mas para quem já é curioso aí, já deu uma folheada na revista, vai entender aí que a gente vai ter um ensino bastante proveitoso aí para esse trimestre, né? Nós vamos começar hoje com a primeira lição, que é a autoridade da Bíblia, né? Que eu acredito que todos que estão com a revista, mas quem não está, o nosso texto base vai ser o Salmo 119, versículo 1 a 8, né? Nós entendemos que a base de que a Bíblia para nós, né, é baseado das 5 solas de Lutero, né, e a principal que é a sola Scriptura, ou seja, que a Bíblia ou as Escrituras são suficientes para o embasamento da nossa fé. Então nós entendemos que a Bíblia e todos os livros que a contêm são suficientes para dar base doutrinária para a fé a qual praticamos, né? Nós não precisamos de outros livros que não sejam embasados pela Bíblia, né? E interessante que, ainda apesar dos dias atuais e de tanta informação que nós temos visto, ainda a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. No ano de 2020, no ano de 2020, porque 2021 ainda não foi computado, mas no ano de 2020 foram vendidas no mundo 107 milhões de Bíblias, né? Então você vê que ainda, se fosse colocar o best-seller, quem é o autor do best-seller é Deus, porque já que ele é o autor da Bíblia, né? Interessante que a Bíblia, ela tem, quando você tem algum livro, por exemplo, uma biografia, em que alguma pessoa escreve sobre alguém, né? A Bíblia tem uma característica interessante: o autor é Deus, quem interpreta a biografia é o Espírito Santo, e o tema principal do livro é Jesus Cristo, né? Então você vê que ainda, apesar dos dias difíceis, né, ainda assim, a Bíblia foi o livro mais traduzido para 2.500 idiomas diferentes, né? É o livro mais traduzido, mais vendido, mais lido, né? E abrindo uma curiosidade, eu anotei algumas coisas para a gente ir falando aqui, mas eu já quero que você vá pensando. Existe um paradoxo, às vezes, na discussão: qual é o versículo mais curto da Bíblia? Vai pensando aí, quem sabe qual é o versículo mais curto da Bíblia? Enquanto isso, a gente vai ler o Salmo 119, 1 a 8, e a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em teus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que, a poder eu observar os seus estatutos, então não ficaria confundindo,
atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Uma coisa interessante no versículo 6, e isso vai ser falado nesse trimestre, quando o versículo 6, não ficarei confundido. Existe uma ação aí muito milenar da parte do diabo, de querer usar a própria Bíblia e apresentar divergências ou confusões sobre a Bíblia. Nós vamos falar, numa das próximas aulas, sobre a inerrância da Bíblia. Eu quero dizer para você que a Bíblia é o livro que mais tem concordância entre si, porque ela é a expressão da vontade de Deus, e Deus, ele não se confunde e não confunde ninguém, e às vezes nós que queremos achar confusão nesse aspecto. Quem achou o versículo mais curto aí? Quem pode dizer qual é o versículo mais curto da Bíblia? Jesus chorou? Tem quantas letras? 11. E que Êxodo 20, 13? Não matarás. 10. Todo mundo fala que Jesus chorou, né? Mas é Êxodo 20, 13. Tá? Interessante isso na Bíblia em português, tá bom? Na Bíblia em inglês é diferente. Mas na Bíblia em português, Êxodo 20, 13. Agora eu desafio você ao maior versículo. Depois você pensa aí, a gente vai falando. Qual é o maior versículo da Bíblia? O pessoal vai olhar no Google, não tem jeito, né? Mas vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre alguns pontos importantes, sobre a origem, sobre alguns pontos da Bíblia, né? Nós já sabemos que existe o que nós, antes de eu entrar especificamente no texto da revista, algumas coisas a gente tem que pontuar direitinho. Primeiro, você já deve ter ouvido falar que a Bíblia, na nossa versão que nós utilizamos no meio evangélico, ela tem 66 livros, mas que existem outras versões com mais livros, né, que chegam aos 72 livros, né, utilizando os que nós chamamos de livros extracanônicos, né? Por que isso? Porque nós entendemos que a inspiração bíblica, ela parte, né, do cânon que foi colocado antes do Concílio de Trento da Igreja Católica. Então, nós entendemos que nós usamos, e o meio evangélico usa, os 66 livros da Bíblia, né, colocando como base. A Bíblia, nós vamos também ver que, apesar de todo um conjunto de livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, tá? E você deve saber que a Bíblia que você tem, ela não está escrita na sua versão na ordem cronológica. Ela foi agrupada. Nós vamos falar sobre esses agrupamentos mais para frente, né? Com relação aos livros, o que é uma Torá, o que é os livros históricos, profetas maiores, menores, etc., né? Mas existe uma divisão teológica, vamos dizer assim, aplicada, e que a Bíblia foi colocada, né? E a Bíblia, ao contrário do que a gente vê, no hebraico, ela não tinha versículos. A Bíblia só foi aplicada em versículos numa versão em 1620, que era a Bíblia de Genebra, né? Que foi a partir daí que foi essa divisão em versículos, para facilitar a leitura, né, as citações, é isso? No ano de 1825, que foi utilizada a primeira lógica de referência bíblica. Então, essa parte embaixo que você vê aí, que muitas vezes você não lê, mas ela tem referências nos textos. Se você observar, né, os mais novos veem, mas quando é para a gente ver, tem que usar óculos, querido, não tem jeito, né? Mas você vai ver que em cima de alguns versículos tem umas letrinhas pequenininhas, né? Então, elas citam
Quando esse númerozinho ou essa letra tem, é porque ela tem uma referência embaixo citando, isso vai te ajudar na leitura. Isso foi criado também bem depois, né? E você vê que interessante que a Bíblia, ela é um livro que ela responde às suas próprias questões. Então, se você for perguntar assim, o que é a Bíblia? Eu vou ler 2 versículos conhecidos aqui, mas só para a gente entender um pouquinho, usar como base. É a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir quer dizer dar direção, né? Para corrigir e para instruir em justiça. Então, Paulo já está falando a Timóteo, afirmando já da inspiração bíblica e do que ela faz para nós. E segundo Pedro 1,21 diz, porque toda profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você está vendo aí que a própria Bíblia já diz que ela mesma é inspirada, ok? E a Bíblia, embora ela foi escrita por mais de 40 pessoas, ela é a expressão da vontade de Deus. Nós entendemos, e aí isso é importante, a gente entender algumas coisas. Aí eu estou falando nós aqui, eu estou colocando assembleianos e mais alguns nesse bolo, mas nós entendemos que a Bíblia é 100% a vontade de Deus, porque ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, como a própria Bíblia diz. Por que estamos afirmando isso? Porque tem alguns ensinos que você vai ver, que algumas pessoas dizem que a Bíblia não é 100% a vontade de Deus, mas sim que foi parte e outra parte é escritas por vontade humana. E nós não cremos nisso, porque tanto é que existem alguns escritos que não foram colocados no cânon, porque entenderam-se que não eram devidamente inspirados. Olha que coisa interessante. Existe um livro na Bíblia que é citado que não é da Bíblia. Está escrito isso em Números 21, 14, diz assim: por isso se diz nos livros das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Hermon. Esse livro das guerras do Senhor não é um livro que não tem esse livro na Bíblia, mas os estudiosos entendem que existia um livro que o povo anotava detalhes que aconteciam nas guerras em Israel. Não é o livro de crônicas, tá? Que é diferente. Detalhes que aconteciam nas guerras. Esse livro não foi incorporado à Bíblia, ninguém achou mais ele, depois se perdeu. Mas entendeu-se que esse livro não foi incorporado, porque ele não fazia parte das escrituras inspiradas. Existem outros livros da história dos judeus, por exemplo, que não foram incorporados aqui. Tá? Então nós temos que entender que existe uma escolha, e é lógico, a gente vai ter algumas coisas que a gente tem que observar, sim. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia originalmente foi escrita no Antigo Testamento, no hebraico, ok? No Novo Testamento, maioria da parte dele em grego e algumas partes em aramaico. Mas observe que o grande problema foi o hebraico, porque o grego é uma língua muito precisa. Então, na hora que você traduziu, era mais fácil. Agora, traduzir o hebraico para o português, ele passou por outras línguas no meio, ok? Então, é lógico que tem palavras que não se aplicam, tem sentidos, e a gente vai, quando fala na Bíblia, a gente tem que, de certa forma, estudar e conhecer também os costumes de Israel e aquilo que estava se proposto a falar.
Porque muitas vezes, por falta de conhecimento, você pode fazer uma interpretação sua da Bíblia e colocar alguma coisa que não era o que estava querendo dizer naquele momento, né? Tem vários textos da Bíblia que são assim. Mas por que isso? Porque passou de uma língua para outra. Uma coisa interessante é que, apesar da diferença de história e de tempo, o Espírito Santo, ele faz-se vivo e presente, tanto na Bíblia em português, como em inglês, como em grego. Qualquer Bíblia, não interessa, ela continua expressando a vontade de Deus, porque Deus, ele é soberano sobre o tempo, sobre a linguagem e sobre o ser humano, né? Então não tem como hoje eu particularmente já tive muitas experiências com Deus só pelo fato de ler, sem precisar de alguém me explicar, ou nada disso. Mas isso na história, você já vê homens que tiveram experiências com Deus só pelo fato de ter acesso à Bíblia, né? Já que em algumas épocas da história a Bíblia ela foi abandonada ou guardada, vamos dizer assim, né? Então é interessante a gente ver. Como nós falamos aqui, a Bíblia, ela expressa a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a gente pode dividir na Bíblia em dois grandes grupos, né? O que a revista chama de revelação geral ou revelação especial. Na teologia, a gente chama isso de visão geral ou visão específica, mas é a mesma coisa, né? Então, assim, o que é a visão geral da Bíblia? A visão geral é que a Bíblia, ela não serve só para crente. A Bíblia não serve só para uma ou outra igreja. Na visão geral, a Bíblia serve para todos os aspectos. Um deles é na história. Então você vê que a Bíblia, ela tem um arcabouço de coisas que você pode analisar na história do ser humano. Costumes, momentos da história, impérios que passaram, não é isso? Você vai ver lá que teve, desde o momento em que o povo primeiro cativo na Babilônia, aí depois o Império Persa, Medo-Persa, grego, romano, né? E tudo de várias épocas, de pessoas que nem na Bíblia foram citadas, mas eram conhecidas na época da história, como Alexandre o Grande, e várias outras pessoas que, se você vê que a Bíblia, ela tem uma referência histórica muito grande, ela representa também, nessa visão geral, o conhecimento da história do ser humano. É lógico que ela não é o livro que tem toda a história do ser humano, né? Porque o foco da Bíblia, como a gente comentou, é uma visão de Deus para o homem, né? Apresentando seu principal plano de projeto, que é Jesus Cristo, né? A Bíblia também tem uma amplitude universal, e esse universal a gente pode falar tanto no âmbito astrológico da coisa, né? Astronômico da coisa, né? Ou seja, fora do ambiente da Terra, mas também no sentido de que é para todos. A Bíblia não é um livro sectário, ela não diz que ela só serve para A ou para B. A Bíblia é para todos, para todas as nações, para todos os povos, para todos aqueles que querem conhecer a vontade de Deus. Então, cada vez que se amplia mais esse universo, você percebe o cuidado de Deus em escrever todo esse conjunto de instruções, de orientações, de conduta de vida, que serve para todos. Você vê, às vezes, algumas reportagens de nações que não conheciam e que a Bíblia foi levada, como aquilo entrou no coração de pessoas que nunca tinham ouvido falar da palavra de Deus, e aquilo entra na alma com uma precisão, e como se aquilo fosse uma peça do quebra-cabeça que faltasse na alma da pessoa, porque a Bíblia é o único livro que consegue fazer uma coisa tremenda, que nenhum homem consegue fazer, que é ir justamente
aonde tem a divisão da alma e do espírito. Querido, eu e você nunca vamos descobrir onde que termina um e começa o outro, porque isso humanamente é impossível, mas para a Bíblia não. Para a Bíblia ela entra aonde eu e você, com a palavra humana, não consegue ir, mas com ela, ela se torna universal, independente se a Bíblia foi lida em inglês, em francês, em português, não interessa, é a expressão da vontade de Deus. Então ela não atua só no campo físico, ela atua no campo da alma e do espírito. Então você vê a amplitude e a preocupação de Deus. E aí, nessa visão geral também, o foco da Bíblia, que a Bíblia foi escrita observando os preceitos para os seres humanos, ok? Então você vai ver que a Bíblia fala de preceitos morais, de amor ao próximo, de honestidade, de bondade, coisas destinadas ao bem do ser humano. Lógico que a Bíblia também, ela não é um livro que ela não esconde as nossas mazelas, muito pelo contrário, ela é um livro que mostra as nossas falhas, e mostra falhas de pessoas, de homens de Deus, para que nós possamos aprender com essas falhas, entende? Então a Bíblia é uma amplitude muito grande, ela atua a gente pode dizer que a Bíblia é um livro multidisciplinar, ela atua no direito, na psicologia, na engenharia, na física, e em vários outros âmbitos da ação do ser humano. Se você for pegar alguns estudos mais profundos aí sobre a história da Bíblia, a história da igreja, você vai ver que muitos personagens bíblicos que existem levantaram, por exemplo, Salomão, só para você ter uma ideia, Salomão foi o primeiro exemplo de técnicas de irrigação, sabia? Você vai ver as engenharias que Salomão usou, não existia na época, mas por quê? Porque era a sabedoria de Deus aplicada ao homem. Então veja como é que é a amplitude da Bíblia, né? Na conduta do ser humano. Amém? Amém. Com licença aqui, professor. Paz do Senhor, amados. Queria só fazer aqui um acréscimo, somar aqui com o professor. Aqueles que amam leitura e que não amam também, quero sugerir a leitura do livro E a Bíblia Tinha Razão. Esse livro foi escrito por um cientista darwinista que negava a existência de Deus e a veracidade da Bíblia. E ele teve que se voltar para a Bíblia numa avaliação, numa pesquisa. Então ele descobre, com entendimento científico, que a Bíblia tinha razão naquilo que ela afirmava. Ok? É notório isso, que muitos que começam a querer pesquisar na Bíblia para ridicularizar a Bíblia acabam sendo alcançados, eu diria assim, o anzol pega o peixe, e normalmente é peixe grande, que são pessoas influentes na sociedade. Outra coisa importante a dizer é que existem missões no mundo todo, só voltado, bancado, investimento feito pesado, só para a tradução da Bíblia em línguas que ainda não chegaram à Bíblia, né, na língua daquele povo, né, para os indígenas e para outras nações. Então, existem missões, existe aqui uma no centro-oeste do Brasil, que eles têm ali um seminário, na verdade é uma missão, que as pessoas que ficam ali, elas ficam só trabalhando na tradução da Bíblia. Não é novas versões em português, não. É versões em línguas que ainda não existem. E é um trabalho assim magnífico, fora de série. Ok? Muito bem. O outro ponto que eu queria dizer para vocês, quando ele falou sobre a Bíblia multidisciplinar, na questão da saúde, eu quero só ressaltar 2 pontos, que algumas décadas atrás, um médico, ele estava vendo ali naquele hospital nos Estados Unidos muita contaminação e morte. E ele era feita a limpeza adequada, era feita toda a higiene, né? Tudo que deveria ser feito. Mas
o índice de contaminação era muito alto dentro daquele hospital. Então, o médico servo de Deus disse assim, olha, tem que se aplicar aquilo que está na Bíblia. E na Bíblia diz sobre a questão de quando um leproso ficava num quarto, depois que ele era curado da lepra, ou viesse até a morrer, se fosse o caso, deveria tirar todo o reboco e colocar um reboco novo. Então, ali o mal, a contaminação cessaria. E esse médico, dando a sugestão, a direção do hospital, passou a mesma coisa. Naquela área que foi feita a troca de toda a questão de revestimento, de parede, quase que zerou a contaminação. A Bíblia tem razão. E olha quanto tempo que isso foi estabelecido por Deus lá na lei de Moisés, lá atrás. Está lá. Outra coisa, quando a Bíblia fala sobre o erro, o pecado do sexo anal, a Bíblia fala isso e a Bíblia tem razão. O país com menor índice de câncer no reto é Israel, proporcionalmente falando. Por quê? Porque o judeu, ele obedece essa lei. Todos não, é claro que não. Todos não. Tanto que até o movimento LGBT é fortíssimo em Israel. A maior marcha gay do mundo acontece em Jerusalém, por incrível que pareça. Porém, o país, proporcionalmente falando, que tem o menor índice de câncer no reto. Porque nós sabemos que o sexo anal, ele acaba transmitindo doenças, contaminando e trazendo outras consequências. Então, lei que Deus estabeleceu lá atrás, no deserto ainda, quando o povo estava caminhando, indo para a terra prometida, hoje a própria ciência confirma que essa lei que Deus deu a Moisés lá atrás, ela tem a sua devida importância nos dias de hoje e ela funciona até hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, como a Bíblia, ela como diz Hernandes Dias Lopes e outros pregadores, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai chegar nas bancas amanhã de manhã. Ok, gente? Questão científica também, cientistas comprovam que a oração de Josué, que o Senhor deteve o sol, e todas essas questões, tudo é comprovado pela ciência hoje, e ainda tem gente dizendo que a Bíblia é um conto, né, de fada, é fábulas apenas, tá bom? Só queria trazer essas colocações aqui, que eu acho que agrega e pode aumentar o teu entendimento aí, tá bom? Amém. Boa, né? Também já tem uma questão sobre isso aí, que eu tinha ouvido falar já, sobre o Covid na Bíblia. Mas vamos seguindo aqui com relação à visão, né? Observa que nós falamos aqui da visão geral, né? Então, aspecto histórico, universal e humano, né? Mas nós temos também uma visão bíblica que é a visão específica, alguns chamam de visão específica ou de revelação especial, né? Que é aquilo que, em todos, de certa forma, a Bíblia aponta, né, para um plano redentor através de Jesus Cristo, né? Então você vai ver isso muito no Antigo Testamento como figuras, como alusões, e diretamente no Novo Testamento com o nascimento de Cristo e todo o ministério de Cristo e os atos dos apóstolos, enfim, né, as cartas e tudo que veio depois, né, já de uma forma mais pontual. Mas observa que toda a Bíblia sempre teve um foco em mostrar Jesus, né, mostrar de que haveria um plano, né, já que na visão geral você percebe que a Bíblia sempre está mostrando ao homem que ele pecou na sua falha, né? E na revelação específica, ou na visão específica, mostrando como Deus preparou todas as coisas para que houvesse um plano redentor, ou seja, para que existisse uma forma do homem novamente voltar ao plano original de Deus para a sua vida, né? Então, você vai ver que
desde o momento de Moisés e tudo que aconteceu e as figuras que existiram. E o próprio Jesus, ele fala isso, né? Acho que eu citei até isso aqui numa aula, quando os discípulos no caminho de Emaús, Jesus não chegou para eles e falou, sou eu, Jesus, não. Ele começou a mostrar nas Escrituras, desde Moisés, para que eles vissem, né, o plano redentor escrito de uma forma, né, que talvez eles não queriam ver, eles estavam cegos, porque eles estavam tristes, né? O texto mesmo diz que eles estavam decepcionados, né? Achavam que, eles mesmos falam, Jesus, profeta, veio, achávamos que seria ele que iria redimir Israel, mas já se passaram 3 dias, né? Então você vê que o próprio Jesus, ele fala várias vezes, quando ele fala, examinai as Escrituras, porque delas de mim testificam, né? Então você vê que em todo o aspecto da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que tem figuras, tipologias, apontamentos, profecias e tudo mais apontando Jesus, né? Então a gente pode dizer que o assunto principal da Bíblia é Jesus, né? Ou seja, ele é o centro de toda a história, né? E isso que é importante nós observarmos, porque aí trazendo um pouco para o nosso cotidiano, apesar de muitas vezes nós sabermos isso, nós também muitas vezes não praticamos, nós procuramos mostrar para as pessoas na Bíblia as doutrinas, ideias, menos Jesus. E, na verdade, a gente tinha que se focar mais em mostrar na Bíblia Jesus. As outras coisas são consequências vamos dizer assim, do ministério de Cristo. Já que ele é o foco da Bíblia, ele deveria ser por nós também o foco da apresentação, né? Tanto é que o Evangelho, o foco do Evangelho é mostrar quem? Mostrar Cristo. Lógico que a Bíblia é a nossa base de fé e ela que vai nos orientar a isso, né? Mas é importante nós não perdermos essa visão, nós não perdermos esse alvo, né? De que a Bíblia ela vem para apresentar quem? Jesus. Nós também vamos falar aqui na parte 2 da revista sobre as evidências da autenticidade da Bíblia, né? A gente até comentou sobre a história, alguns pontos, né, referentes a isso, mas nós podemos olhar isso em 2 ângulos, né? Ou seja, a própria Bíblia autenticando ela mesma e também o externo autenticando a Bíblia, não é? Você vai perceber que a Bíblia por si só, ela já coloca alguns elementos, né, que a própria autenticam. Isso você vê em pessoas que escreveram a Bíblia em épocas diferentes, mas usam a mesma referência, né? Então você vai ver na própria, aí olhando só para a parte histórica da Bíblia, tirando o espiritual, olhando para a parte histórica, você já vai ver que existe muitas autenticações ali históricas sobre isso, vários arqueólogos, se você verificar aí vários temas sobre arqueologia bíblica, por exemplo, você vai ver da história de Israel, os detalhes da história de Israel que são contados na Bíblia, né, e de pessoas, dos patriarcas, né? Tem inclusive fontes disso em livros arqueológicos que batem com as Escrituras, né? Então isso, de certa forma, a parte arqueológica da Bíblia já se tornou até meio que incontestável, né? Mas o que às vezes confunde, e que é onde esse livro que o pastor citou até é muito interessante, porque ele quebra algumas coisas que nem tudo que era aplicado na Bíblia, às vezes as pessoas falam, não, mas isso aqui era uma revelação para aquele momento. Ok, pode até ser que sim, mas veja que tem muitas coisas que Deus colocava para o povo de Israel, de costumes, de ideias, que são muito aplicáveis na ciência, na cultura, nos dias de hoje, né? Mostrando que a Bíblia ela valida não só o escrito, mas o próprio conhecimento que ela embarca. Entende que a Bíblia ela vai muitas vezes além do conhecimento do próprio ser humano na história.
né? Às vezes você vê, por exemplo, eu estava lendo um material, já tem um tempo isso, sobre José no Egito, e a técnica que José usou para montar a logística de armazenamento de grãos é citada em histórias posteriores como exemplo de logística aplicada. Existe uma teoria, que quem conhece logística já tem ouvido falar, que chama da pesquisa operacional, teoria dos grafos, teoria das filas, que conta justamente o que José fez lá no Egito, né, de como colocar aquela sequência para que o povo pudesse ser atendido, tanto o Egito como fora do Egito, né? Então não era uma coisa simples, é porque a Bíblia, às vezes, você não consegue ver a amplitude. Lembra que se fosse escrever tudo quanto é detalhe, a gente tinha que ter pelo menos mais uns 200 livros para caber tudo, né? Até porque os próprios milagres de Cristo, se fosse para colocar, a gente não teria como escrever tudo, né? Então observa que a Bíblia ela é um livro que ela vai muito além. E aí você vai ver profecias que se validam nela mesma, as profecias messiânicas, nós falamos isso algumas aulas atrás, né, de como a Bíblia por si só se responde e se autentica, né? Então nela mesma não há discordâncias. Você vai ver coisas interessantes, inclusive com autores diferentes em momentos diferentes, né? E isso é legal, que você vai ver que o mesmo Espírito que ministrou em um, ministrou no outro. Se você ver o 2º capítulo de Esdras, comparar com o 7º capítulo de Neemias, você vai ver que mesmo distantes em tempo, eles colaboraram com a mesma ideia, com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. Esses 2 capítulos são muito parecidos, inclusive. Se você ler, você vai falar assim, nossa, é igualzinho. Não é tão igualzinho como, por exemplo, eu até uma vez estava lendo isso, eu peguei sem querer, e depois eu fui dar uma olhada nisso, mas é interessante que o Salmo 14 e o Salmo 53 são idênticos. Não sei se você já percebeu isso, querido, mas depois você dá uma lida no Salmo 14 e no Salmo 53, que são idênticos. E você vê uma coisa interessante, a Bíblia, ela se respalda. E nós temos o outro lado, né, que das evidências externas, que é tudo aquilo que a história vem mostrando sobre a validação do conteúdo, dos locais, de fatos que aconteceram, tá? E você vê que a Bíblia, ela tem partes históricas que não são só do cristianismo, tá? Por exemplo, se você pegar a história de Abraão no Gênesis e do livro de Jó, essas 2 históricas existem idênticas no Alcorão. Você vai ver que Jó, no Alcorão é muito, se você lê o livro de Jó no Alcorão, você vai ver que é muito parecido com o livro de Jó na Bíblia, porque a história se validou com o tempo, né? Para quem não sabe, a história de Jó e de Abraão são contemporâneas. Inclusive o túmulo de Jó está em Omã, está lá até hoje. Entende? Então eram locais diferentes, você vê um num lugar e no outro, mas serão contemporâneos, mas eram aplicáveis como evidência da existência desses homens. Inclusive tem uma teoria antiga que caiu por terra justamente, já tem uns anos isso, de que o livro de Jó era só uma fábula, que não tinha existido de verdade, que isso tinha sido uma fábula, porque o livro de Jó ele foi escrito por Moisés. E aí você vê que coisa, isso foi validado muito depois de que realmente Jó existiu, de que o túmulo dele, de que várias outras fontes históricas, né? Então você vê que a Bíblia, ela não tem uma referência só entre, a gente muitas vezes acha que a Bíblia é só validada no meio de crente. Não, a Bíblia ela é validada no mundo inteiro como referência, tá? Então você vai ver livros de pessoas que escreveram coisas sobre a Bíblia que nem crentes são e nem tementes a Deus são, mas simplesmente pelo fato da história que a Bíblia embarca. Então, a gente muitas vezes olha para a Bíblia, e o pastor falou uma palavra
que eu já ouvi muitas vezes, muitas pessoas, ainda no meio evangélico, olham para a Bíblia e com certas histórias com o olhar de quem está lendo uma fábula. E isso é preocupante, como se fosse uma historinha. Era uma vez, entende? E não é assim. O livro que você tem aí, ele é tão precioso que até para ele ser escrito, pessoas morreram por ele. E você vê que tudo que está escrito aí, e volta a falar, é óbvio que existem algumas coisas, como principalmente tradução. Tanto é que quem estuda a Bíblia um pouco mais, muitas vezes vai recorrer a outras traduções para entender alguns contextos. Porque se você pegar texto isolado, você pode criar uma igreja só com um texto da Bíblia, né? Então, existem algumas coisas que você tem que ir além, tem que conhecer por que eles falavam isso, por que praticavam dessa forma, né? E às vezes a gente não confunde, confunde demais isso e acaba se perdendo, né? Então, nós temos que observar o seguinte, que a Bíblia, que você e eu estamos lendo, é uma história verídica, é algo que veio da parte de Deus, mas que o que está escrito aí aconteceu, querido. Se Jesus subiu lá no dia do Sermão da Montanha, aquilo aconteceu. Se houve ali a multiplicação dos pães, aquilo aconteceu. Eu já vi pessoas falarem na internet que a multiplicação dos pães foi uma analogia, que não houve nada daquilo, que ninguém multiplicou pão, que foi só uma forma. Então, cuidado com essas coisas, porque é essas coisas que o próprio Jesus disse que, se for possível, até os escolhidos vão ser confundidos. Então, nós temos que olhar para a Bíblia, que não é fábula, não é historinha, é expressão viva da palavra de Deus, mas também são fatos que aconteceram. Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas, porque senão a gente começa, além de tirar toda vez que você tira o crédito da palavra de Deus, você tira o crédito do plano de salvação. Porque a Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então isso é sério, né? Então é importante a gente olhar assim, as evidências bíblicas, a gente está falando, né, que toda uma autenticidade arqueológica e tudo que existe da Bíblia. Veja que o foco do trimestre, usando o termo supremacia bíblica, né, justamente para dizer o seguinte, que nada do que praticamos, tá? Nunca, tudo que nós praticamos, as experiências, tudo que vier, nada disso pode conflitar com a Bíblia. Porque se conflita, não é. Porque Deus não muda a sua palavra. Deus não desretifica a própria palavra. Então, Deus não vai fazer algo que é contra a própria palavra que Ele mesmo deu. Então, isso é importante a gente entender. Nós não podemos valorizar as experiências de alguma pessoa se elas estão em desacordo com a palavra. Então, a Bíblia ela tem uma mensagem. Então, a supremacia da Bíblia é no sentido de que o que está escrito e o que está estipulado pela Bíblia e o que nós cremos é supremo acima de qualquer ideia, vontade. O próprio apóstolo Paulo fala, se vier até um anjo e falar alguma coisa contra o que está escrito, está errado. Entende? Então, nós não podemos pegar as experiências que alguns dizem ter e falar, não, mas isso aqui, a Bíblia está falando A, mas fulano fez B. Não é assim, querido. A Bíblia ela tem bases, né? Ela é suprema no conhecimento, na aplicação do conhecimento e na aplicação da vontade de Deus. Então, a nossa base como cristão é a palavra de Deus. Ok? Mas eu li um livro. Se alguém escreveu um livro que foi baseado na Bíblia, amém. Porque você vê que tem muitos autores aí que pegam um determinado capítulo da Bíblia e esmiuçam e fazem livros maravilhosos, né, com detalhes, né, que muitas vezes nós não percebemos e que ele estudou, leu a história de Israel, cultura de Israel e colocou, né, e te enriquece, amém.
Agora, quando a pessoa vem lá e coloca alguma coisa e que é totalmente conflitante, e você tem que ter discernimento para saber que isso não faz parte de Deus. Lógico que isso não é novo, tá? Como eu falei lá no começo, os livros apócrifos foram tentativas de acréscimos de coisas na Bíblia, né? E os livros apócrifos ainda assim foram os que passaram, porque existem livros que foram mostrados e nem passaram como apócrifos, né? É igual aquele livro que eu citei no livro de Números, né? O livro das guerras do Senhor. Não tem esse livro na Bíblia, o livro das guerras do Senhor. Pois não, Laura. Laura está falando com respeito às parábolas, né? Que existem algumas parábolas na Bíblia que realmente eram metáforas, né? Mas existem alguns textos que não são parábolas e algumas pessoas imaginam como parábolas, né? E o livro de Jó caiu um pouco nessa ideia aí, né? De aquilo era uma metáfora, né? E que depois isso já foi derrubado, já tem bastante tempo. Existem alguns textos que, inclusive, foram tratados como parábolas e não eram. Um exemplo disso é Rico e Lázaro. Nas versões mais antigas, foi corrigido. E se escrevia naquele texto assim, a parábola de Rico e Lázaro, mas o texto de Jesus nunca estava dizendo que era uma parábola, né? Mas botaram aquilo em cima, então se todo mundo achava que era uma parábola. Depois, mais recente, que você vai ver nas Bíblias atuais, que não está escrito mais parábola, mas só Rico e Lázaro. Até porque metáforas, Jesus nunca usava nome de... O único lugar que ele usa nome de alguém é justamente nesse texto. Então, a gente já caiu um pouco de que Rico e Lázaro não era parábola, tá, gente? É fato de que Jesus estava contando um fato verídico, tá? Então, é importante a gente também olhar, tomar cuidado com essas coisas, né? Você vê que aqueles textozinhos que ficam em cima dos capítulos não estão na Bíblia original, tá? Aquilo foi a sociedade bíblica, que coloca aquilo para facilitar até o tema da sua leitura, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esse foi um texto, por exemplo, que por conta de ser uma parábola, ter escrito que era uma parábola, foi muita gente pregando errado por muito tempo, né? E a gente vê que não era uma parábola. E aí você vê como é que é importante, né, às vezes, o discernimento e as coisas que estão escritas. Uma coisa interessante é que, além da supremacia que a Bíblia tem, a Bíblia... Pois não, irmão. E 3 noites ali, né, no ventre do grande peixe. E nós vimos lá no Novo Testamento o próprio Jesus, né, testificando acerca disso, né? Só isso. Aproveitando que ela falou grande peixe, uma coisa interessante. Também já caiu um pouco a ideia de que é uma baleia, tá? Já foi confirmado que era uma baleia. Aí as pessoas falam, mas a baleia tinha a garganta estreita. Querido, Deus faz o que Ele quiser. Se a pessoa ficou 3 dias lá na baleia e conseguiu orar, buscar a Deus, é da economia de Deus fazer. Porque a anatomia de não sei o quê. Deus é supremo dessas coisas, entendeu? Então, assim, já foi visto versões, inclusive do grego, do Novo Testamento, que Jesus fala que realmente era o peixe que ele estava se referindo, era uma baleia. Ah, mas que a baleia é mamífero. Naquela época, eles não tinham essa divisão isso nem existia naquela época de gênero de espécie, como tem hoje, né? Então, o único grande peixe que existia naquela época, para esse tipo de tamanho, era a baleia. Né? Você vê como é que a Bíblia tem umas coisas interessantes. E a Bíblia, além de ser suprema, ela tem uma coisa que poucos, às vezes, dão valor. O escrito, por si só, manifesta poder de Deus. O escrito, por si só, manifesta o poder de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você lê a Bíblia, que você busca o Senhor de todo o coração,
Deus, ele exercita o poder dele na sua vida, se ele assim o quiser. Porque o que está escrito ali tem poder. Tem tanto poder que o próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele não pegou e falou assim: eu sou Jesus, filho de Deus. Eu mando tudo aqui e você está errado. Como é que ele venceu o diabo? Citando as Escrituras. Assim está escrito. Entende o poder? Se Jesus, bem, gente, olha bem, Jesus, não sou eu, nem você, nem o pastor Eduardo, não, é Jesus, usou a palavra e venceu o diabo, o que você está esperando para usar essa mesma palavra para vencer? Então a Bíblia, ela nos remete que a palavra de Deus não é papel que você segura, mas sim a palavra que foi proferida ali, tem poder. Entende? E nós usamos muito pouco disso. Eu tiro por mim mesmo. Nós usamos muito pouco disso. Né? E a Bíblia é uma fonte fantástica de conhecimento, claro, mas também de manifestação do poder de Deus. Né? Interessante que tem um texto em Jeremias 23, 29, que diz que a Bíblia é como um martelo que despedaça a penha ou a rocha. Né? Entenda isso. O poder, a força que a Bíblia tem, porque ela despedaça aquilo que o ser humano no seu natural não consegue fazer. Ela entra nos corações das pessoas e quebra culturas, ideias, pensamentos. Né? Você vê que tem alguns textos na Bíblia que você percebe pessoas que estavam lendo e foram explicadas e mudaram de comportamento muito rápido. Você lembra quando Etiópia, África, Etiópia, lá na... Né? Eu não lembro se é África ou Ásia, Etiópia. É África mesmo, não é? Deu um branco agora. Aí tinha a rainha lá, chamada Candace. Olha bem, eles tinham uma cultura totalmente diferente. Mas um eunuco da rainha, o cara que trabalhava com a rainha lá, que tinha, né? Estava lendo um livro da Escritura. Se você me perguntar como é que ele conseguiu uma cópia daquilo, não me pergunte, porque não dá para saber. Né? Não tinha banca, não tinha jornal, não tinha livraria, ele arrumou um jeito de ler alguma coisa da Bíblia. Alguma coisa, uma cópia da Escritura ele achou. E ele vinha lendo, e aí o Espírito Santo move Filipe a estar lá com ele. Lembra desse texto, lá em Atos? E aí, quando Filipe pergunta para ele: o que você está lendo? Você entende? Ele: não dá para entender, eu preciso que alguém me explique. Mas quando Filipe explica, a primeira coisa que ele pergunta: então, o que está faltando para eu ser batizado? Olha a mudança do pensamento. O que falta agora para eu confessar publicamente? Porque entender, agora eu entendi. E aquilo já mudou ele a vontade de... Porque, lembra, para se batizar, o cara estava confessando publicamente que ele ia ser cristão agora. Você entende? Com a mudança rápida. Por quê? Porque houve uma explicação da palavra de Deus. Filipe não fez um sermão para ele, pelo menos a Bíblia não diz isso, né? Que Filipe colocou as ideias. Não, Filipe simplesmente explicou o que estava escrito. Então você vê como é que é importante você, querido, conhecer o que está escrito. E eu falei isso aqui já uma dúzia de vezes, eu vou falar de novo. Tem 3 formas de você conhecer a Bíblia: o que os outros te falaram, o que você acha ou o que está escrito. Aí você escolhe. Às vezes é melhor você gastar, no bom sentido, um tempo para você tomar suas conclusões e ver o que está escrito, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando os outros falam, ou principalmente o que eu acho, que também é perigoso, né? Foque no que está escrito, porque o que está escrito tem poder, o que está escrito tem manifestação do poder de Deus. É lógico que às vezes isso no tempo caiu em alguns lugares, algumas pessoas têm um pouco de descrédito com o poder da palavra de Deus, tá? Às vezes eu ouvia muitas vezes as pessoas falarem assim: não, a Bíblia fechada, ela é só um livro qualquer um. Tudo bem, mas pensa bem, eu vou lá e escrevo uma carta,
coloco as minhas palavras nessa carta e mando para alguém pelo correio, independente se a pessoa recebeu e abriu ou não, o que eu escrevi está lá. As palavras são minhas. O dia que essa pessoa abrir, ela vai ter conhecimento do que eu escrevi. Mas eu escrevi. Ponto. A mesma coisa é a Bíblia, querido. Quem escreveu foi Deus. A carta que está aí na sua mão foi Deus que escreveu. Se é palavra dele, a eficácia dela não é porque você leu ou deixou de ler, é porque você deixou entrar no seu coração. Mas independente se você leu ou não leu, ela continua sendo a palavra de Deus. Isso que nós precisamos entender. A Bíblia não depende de você para que ela tenha alguma atuação. A Bíblia já é a Bíblia, já é escrita a palavra, já está escrito. O que às vezes nos falta é usá-la, é diferente. Mas se você usando ou não usando, ela continua sendo a palavra de Deus. Então a eficácia dela não depende, ela continua tendo supremacia, ela continua tendo os propósitos que ela tem. Observa o seguinte, que a Bíblia, ela não vem... A Bíblia tem alguns pontos que são muito claros, ok? Se você perguntar quem é Jesus, a Bíblia vai falar. Tem vários textos da Bíblia, né, que dizem quem é Jesus. Ele mesmo já fala, eu sou filho de Deus. Isso aí tem vários, muito claros, de quem é Jesus, ok? E às vezes a gente se apega muito ao que é complexo e esquece do que é claro. E o que é claro é que deve ser pregado, sabe? Porque tem coisas na Bíblia que precisam de uma leitura. Sim, tem coisas da Bíblia. Você quer ver um livro que é complexo, se você pegar só e ler e não falar mais nada, vai ter gente que vai sair um pela janela, outro pela... É o livro de Apocalipse. Não é um livro simples, ok? Exige de você um tempo de estudo, né? E tanto é que existe matérias disso. Mas agora, quando você olha o Evangelho foi escrito de forma que o que está ali é simples. A gente aqui quer complicar ele, mas está escrito, está simples, você vai pegar e ler, né? E os Evangelhos deixam muito claro os propósitos de Cristo e o ministério de Cristo, e o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, né? E mesmo assim a gente se foca mais no complexo, né? Então assim, quando você quer usar a palavra de Deus para trazer alguém para a presença de Deus, é o claro. Ó, Jesus, esse aqui, ó, tá aqui, ó, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, aconteceu isso, nasceu de uma mulher, cumprindo uma profecia que foi feita lá em Isaías e tal, que ele nós todos, tal, tá simples, né? Nos mostrando o propósito. A gente não pode sair muito focado do propósito. Qual é o propósito da Bíblia? O propósito da Bíblia é que você vá para o céu. O propósito da Bíblia é que você conheça Jesus, que é o plano redentor, e por ele, né, o único mediador entre Deus e os homens, você consiga para a eternidade. O propósito da Bíblia é te resgatar. O propósito da Bíblia é mostrar ao homem o pecado que ele tem, que ele é pecador, mas mostrar que Deus perdoa esse pecado e que, né, através do seu Filho, ele nos deu um plano para resgatar e nos colocar na presença dele. Esse é um propósito que a gente nunca pode esquecer. É lógico que a Bíblia, como eu falei lá no começo, ela tem o propósito dela, mas óbvio que ela tem uma amplitude para muita coisa. Mas nós não podemos usar a Bíblia sem antes esquecer que o principal propósito dela é apresentar Jesus, né? Então, isso a revista deixa até um pouco, vamos dizer assim, mostrando, enfático nisso, né? Mostrando a Bíblia o seguinte, que existe um compromisso entre a igreja e Cristo. Por isso que Cristo, na própria Bíblia, chama a sua igreja de noiva. Porque ser noiva
tem compromisso, certo? Se tem compromisso, tem relacionamento. Então, a Bíblia ela nos mostra que ela é uma espécie de termo de compromisso, mostrando que entre a igreja e Cristo existe um compromisso inegociável. Um compromisso com a igreja, né, para quê? Quando ele voltar, ele vai cumprir, senão vai haver um casamento espiritual, vamos dizer assim, né? Mas mostrando que nós, que somos igreja do Senhor, não estou falando de denominação, estou falando de uma igreja, que é a igreja, a noiva de Cristo, uma noiva, a noiva de Cristo, tem compromisso inegociável com Ele. E esse compromisso, as bases dele são a palavra de Deus. As bases deste compromisso estão aqui. Amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar até os próprios inimigos, como Jesus mesmo diz, né? Então, existem algumas bases que nós não podemos esquecer, que a Bíblia nos remete. É lógico que você, como cristão, como aquele que quer ter um relacionamento diferenciado com Cristo, vai buscar sair daquele conhecimento raso. O que é o conhecimento raso, querido? É quando você só lê a Bíblia quando você vem na igreja. Às vezes, tem pessoas que não podem vir na semana por causa do trabalho, vem só no domingo. É só no domingo que ouve a Bíblia. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você use a Bíblia todo dia. Né? Que ela seja de dia e de noite. Né? No conhecimento, né, buscando ao Senhor, lendo a palavra, se alimentando. A gente usa esse exemplo, essa analogia de a Bíblia como alimento da alma, né, porque na verdade é o que a gente pode escolher, o que a gente dá para a alma da gente. Né? Assim como você não escolhe comida, você não vai no self-service, escolhe quero isso, você pode escolher o que você está alimentando a sua alma. Mas existe um alimento que a alma verdadeiramente precisa, que é a palavra de Deus. Então, quando você se alimenta dela, você se sacia. Quando você conhece a palavra, você se enche do Senhor, você não precisa de outras coisas para ser feliz. Por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas em situações difíceis, enquanto busque fazer o seu devocional. Não tenho... Aquele tempo tem, lê um versículo por dia, a hora do almoço, depois que tem almoço, lê a palavra, começa a olhar, e a gente vai trabalhar esse trimestre, as lições, vai focar nisso, para você ver a Bíblia com um olhar diferente, não simplesmente para aquele livro que você vai carregar com você, debaixo do braço. Às vezes nem abre, a capa já está tão suada que se você der a capa para alguém pegar, o desodorante já venceu, é uma coisa horrível. Né? Mas sim, aquilo que você pratica, aquilo que você vive, aquilo que você lê, não é só para dizer que li a Bíblia em um ano, ganhei o diploma do Carlos Lima. Lógico que isso é uma bênção, mas viva o que está escrito, procure entender o que está escrito. Leia, não entendi. A gente tem tantas pessoas de conhecimento aqui para você pegar a pessoa ali na porta, ali, explica isso aqui, eu li, não entendi, pergunta. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um professor de jovens, coitado, todo dia que acabava o culto, ele já ficava me esperando, sabia que eu ia perguntar alguma coisa. Eu tinha uma curiosidade tão grande para certas coisas que eu não conseguia. Tem algumas pessoas que são assim, mas tinha algumas coisas que eu não conseguia sozinho entender. E às vezes eu perguntava para as pessoas erradas, né? E aí você pergunta para algum irmão que está sendo usado no Espírito, ele pode talvez não saber a resposta, mas a gente direciona para alguém que sabe. Mas não deixa de buscar. Eu lembro que uma vez eu tinha uns 14 para 15 anos, e um dia eu estava em casa, e me deu vontade de ler o livro de Ruth. Olha bem, hein? Podia estar lendo uma história em quadrinho. Aliás, eu gostava, eu tinha uma pilha assim em casa. E aí me deu vontade, li o livro de Ruth. Não sei porquê, me deu vontade. Naquele dia eu li o livro de Ruth.
E aí eu fiquei pensando, né, que situação esquisita, né? Boaz ali, aquele povo tinha que pegar o resto, né? Eu fiquei pensando aqui, nossa, que injusto, né? As pessoas ali tinham os ricos, né? Aquele negócio todo. Aí eu cheguei na igreja, e um irmão, que não era nem da igreja que eu estava indo, era o irmão da igreja do lado. Ele me na rua, rapaz, Deus mandou falar um negócio com você. Eu falei assim, o quê? Sobre o livro de Ruth. E ele começou a me explicar sobre o rebuscar das espigas, que eu não conseguia entender aquilo lendo só, né? Mas ele tinha estudado, rebuscar das espigas, né? Que o plano de Deus era que todos tivessem uma oportunidade. Olha que bem que ele me disse, algumas pessoas vão aproveitar melhor as oportunidades e vão pegar a espiga do pé. Tem outros que não vão aproveitar o que sobrou do outro. Mas não quer dizer que é pior ou melhor. Simplesmente porque algumas pessoas buscaram na fonte e outras não. Aí eu comecei a entender daquela forma, de que eu precisava era ler a Bíblia, não deixando mais como eu só fosse pegar o resto da espiga, mas que eu tinha que ir no pé buscar a espiga. E a forma que eu entendi aquilo naquela hora foi para mim. E eu fiquei pensando, depois, como é que Deus ele é didático, né? Ele mandou eu ler um livro para entender a história, para quando alguém me explicasse alguma coisa que eu não tinha entendido, numa ótica diferente, né? E aí eu comecei a entender assim, poxa, então se toda vez que eu ler alguma coisa na Bíblia, Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou contar depois uma hora com mais calma, porque se o tempo não dá, algumas experiências que eu tive de ler um texto do nada e acontecer alguma coisa lá na frente, daquele texto que eu li. Eu comecei a praticar isso com Deus, parecendo aquele Gideão no novelo, né? Eu vou botar aqui, ó, Senhor, está seco, vamos ver se vai ficar molhado. Agora eu quero o contrário. Né? Eu comecei a praticar com Deus algumas coisas dessas. Ó, Senhor, eu vou ler esse livro hoje, vamos ver o que vai dar. E eu tenho algumas experiências, na hora para contar com calma, mas essa foi uma delas, do livro de Ruth. Né? E aí você vê que coisa interessante. Deus, quando Ele vê que você está se esforçando, que você está saindo do quadrado, e que está deixando o seu tempo que você podia fazer outras coisas, para ler a palavra dEle, aquilo tem grande valor no reino de Deus. Ele entende que muitas vezes ele vai ter que esclarecer isso que você está lendo. Às vezes esse esclarecimento vai vir com alguém aqui pregando, sim. Às vezes você lê um texto em casa, e alguém pregou um texto, olha, então isso aí é aquilo que eu estava lendo. Então você entende que o Espírito Santo te deu um esclarecimento. Mas é muito diferente de um pastor chegar aqui e pedir para você abrir no livro de Abacuque, e você, meu Deus, será que minha Bíblia tem isso? Porque você nunca leu o livro de Abacuque. Entende? Então, essas coisas que o Espírito Santo te move. Você precisa ler a palavra. Algumas coisas você vai entender na hora que você está lendo, outras o Espírito Santo vai te ajudar e vai enviar pessoas, enfim, vai fazer todo um conjunto para que você não tenha dúvida, porque a Bíblia ela é inerrante. A gente vai falar isso na aula seguinte. Tá bom? E para fechar essa ideia do propósito da Bíblia, né? E de tudo que a gente comentou aqui, o que vai ser falado, toda vez que começa, eu estou dando a bênção de Deus, que toda vez que começa o ensino, eu sou quem abre. Né? E eu sempre acabo falando, e pelo menos a minha experiência, que sempre no final eu fico pensando assim, o que eu aprendi do começo, o que eu tinha falado e o que deu certo. Porque se não começar comigo é complicado. Então, assim, o que eu imagino nesse trimestre? Que a gente vai terminar ele com uma visão não só histórica, poética, profética da Bíblia, mas a gente vai começar a desmistificar algumas coisas que tinha no seu coração com respeito à Bíblia. Algumas coisas que mesmo você lendo e você entendendo, algumas coisas você ignorava porque você achava que aquilo ali não tinha relevância. E você vai começar a perceber que tudo que está escrito, até as genealogias que estão escritas na sua Bíblia, tem uma importância, que estão ali para um propósito. Amém? Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Como diz o Lauro, vem para cá, Lima.
Não, ele diz com mais empolgação do que eu, né?